pode ser que na situação de prova vocês tenham que desenvolver um gráfico, plotar um gráfico, para comprovar a existência dos limites. Se isso ocorrer, vocês devem Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula no Eng.box. Galera, hoje a gente vai calcular os limites laterais para a função f de x, sendo que f de x é igual ao módulo de x menos 2. E aqui a gente vai determinar os limites laterais, tanto vindo pela esquerda, ou seja, quando o x tende a um valor, neste caso a 2, com expoente negativo. Vamos calcular para o item B o limite da f de x quando x tende a 2 vindo pela direita, ou seja, quando o expoente é positivo. E vamos também definir se o limite da f de x quando x tende a 2, se ele existe, e determinar qual é o seu valor. A primeira coisa que a gente tem que focar aqui, galera, é que aqui temos um módulo. O que significa um módulo? Talvez vocês já saibam, mas caso não, o módulo sempre vai nos gerar um valor positivo. Como assim? Vamos supor que ali no lugar do x eu colocasse o número 1. Vocês concordam comigo que 1 menos 2 vai dar igual a menos 1? Então, dentro do módulo é menos 1. Porém, se a gente tirar do módulo, a gente vai obter o valor 1. Ou seja, se o valor for positivo, vai permanecer positivo quando a gente retirar de dentro do módulo. E se o valor for negativo, ele vai sair dali como se fosse um número positivo. Dito isso, galera, a gente vai ter que separar ele em duas situações. A primeira é representado aqui pela cor vermelha, ou seja, a f de x vai ser igual a x menos 2 se o x menos 2, que seria a própria função, for maior ou igual a zero. E vamos ter uma segunda situação, onde teremos que a mesma função, ou seja, x menos 2, vai ser negativa se o x menos 2 for menor que zero, ou seja, se a função for menor que zero. Até aqui tudo bem, né? Tranquilo. Só que, para a gente conseguir ter uma cara mais conhecida, mais familiar, a gente vai passar esse menos 2 para o outro lado da desigualdade. E com isso, teremos que a função passará a ser x menos 2 se o x for maior ou igual a 2. E na segunda situação, essa mesma função, ou seja, x menos 2, se tornará negativa se o x for menor que 2. Tendo feito essas manipulações, agora só nos resta resolver as questões A, B e C. Resolvendo a letra A, e aqui ainda eu saliento, caso ainda não tenha ficado conciso na cabeça de vocês, que nessa situação o limite da f de x ele tende a 2 com expoente negativo. Isso significa que a variável x vai vir pela esquerda. Ou seja, os valores atribuídos para x no intervalo em que ele se aproxima de 2, ele vai ser menor que 2. Os valores atribuídos a x vão ser menores que 2. Repito aqui para que fique bem claro isso, porque isso geralmente é o que dá mais problema no desenvolvimento das provas. E como vimos ali na manipulação que fizemos no início da questão, teremos que aqui a função x menos 2 será negativa. E aplicando essa função dentro do limite, teremos o limite de menos, abre parênteses, x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda. Como vocês já devem saber, devemos colocar no lugar do x o valor ao qual ele tende. E com isso teremos dentro do parênteses 2 menos 2. 2 menos 2 nos resulta no valor 0, e com isso teremos menos 0, que vai ser igual a 0. Logo, o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 0. Agora vamos resolver a letra B. Aqui na letra B, galera, a gente vai ter o limite lateral vindo pela direita, ou seja, com valores de x maiores que 2. E para essa situação teremos que a f de x vai ser igual a x menos 2. E aplicando essa função, teremos o limite de x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Aplicando no lugar do x o valor de 2, obteremos 2 menos 2, que vai nos resultar no número 0. E com isso, o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita será igual a 0. E para responder a letra C, deveremos responder os dois critérios já apresentados para vocês. Para facilitar o desenvolvimento da questão, eu já coloquei os resultados que a gente encontrou para os limites laterais, tanto pela esquerda, representado pela cor verde, quanto pela direita, representado pela cor vermelha.
E aqui deveremos responder as seguintes perguntas. Os limites, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles existem? Se analisarmos as respostas que obtivemos, esses valores encontrados, eles existem e atendem a esse critério. Agora, quanto à segunda pergunta, os limites laterais tendem ao mesmo valor? Sim, como já dito anteriormente, ambos resultaram no mesmo valor, o número 0. Logo, a gente pode concluir que o limite da f de x, quando x tende a 2, ele existe e o seu valor tende a 0, assim como os valores dos limites laterais tenderam a 0. Galera, eu acho que vocês já entenderam a moral da história, mas caso não, por questão de também vocês conseguirem entender que pode ser que na situação de prova vocês tenham que desenvolver um gráfico, plotar um gráfico, para comprovar a existência dos limites. Se isso ocorrer, vocês devem atribuir valores para x e com isso obter os resultados em y, ou seja, o resultado da função. Lembrando que o eixo y representa os valores encontrados para o limite. E aqui, para essa situação, eu atribuí os valores e plotei os gráficos para a função quando o x tende a 2 pela esquerda. Ou seja, com intervalos onde o x vem com valores menores que 2. E dessa forma eu atribuí para os valores de x os números menos 1, 0, 1, 1,5, 1,75, 1,9, 1,95 e 2. Lembrando que esses valores de x, eles vão tender a 2. O ideal é que se vocês forem desenvolver essa questão na prova, vocês atribuam valores que tendem a 2, mas não são igual a 2. E então, aplicando esses valores para x, eu encontrei em y os seguintes valores: 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1, 0,05 e 0. E com isso, analisando o gráfico, a gente pode perceber, representado pelas setas verdes, que quanto mais próximo os valores de x chegam do número 2, mais no eixo do y o valor tende a 0. E da mesma forma eu fiz pela direita, onde nessa situação eu atribuí para x os valores 5, 4, 3, 3,5, 3,25, 3,1, 3,05 e 2. Lembrando que aqui eu atribuí para o x o número 2 apenas para que, plotando aqui no gráfico, vocês consigam perceber que no eixo do y o valor vai tender a 0 quando o x se aproxima de 2, ok? Mas numa situação de prova, se vocês colocassem até 3,05 ou 3,005 seria o ideal. Mas continuando a questão, para o eixo y, atribuindo esses valores já mencionados aqui para x, eu encontrei os seguintes valores: 3, 2, 1, 1,5, 1,25, 1,1, 1,05 e 0. E aqui, analisando o gráfico, a gente consegue perceber que quanto mais o x se aproxima de 2 vindo pela direita, mais no eixo do y os valores do limite vão tender a 0. E agora, para concluir, eu juntei os dois gráficos, que assim vocês podem analisar que para ambos os casos a gente vai tender para o eixo y do número 0, quando a gente atribui valores mais próximos no eixo x do número 2. E por fim concluímos que o limite da f de x, quando o x tende a 2, existe e ele tende a 0. Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço desculpas se eu me tornei um pouco repetitivo em algumas coisas. Acho que é relevante para que, se alguém ficou para trás e não conseguiu entender, ou porventura não tenha assistido alguma outra aula e tenha acabado pulando para essa, consiga nos acompanhar e que todo mundo consiga caminhar junto. E, claro, que é o objetivo desse curso, fazer com que vocês entendam, que vocês aprendam e que vocês tirem a melhor nota possível na prova. Com isso, galera, eu fico por aqui. Qualquer dúvida vocês coloquem abaixo, vai ser um prazer tirar cada uma delas. E dito isso, eu deixo aqui um grande abraço para vocês e não esqueçam, juntos somos mais.